Olá, como vai? Seja muito bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas. É um prazer te receber nesse programa tão legal. Você já é parte da casa, senta, fica à vontade que a entrevista já vai começar. Aqui a gente fala sobre tudo, sobre saúde, sobre educação, sobre os assuntos do momento. E é claro, hoje o tema é muito legal porque é um assunto que está muito em alta. Outubro Rosa, a campanha de prevenção ao câncer de mama e também uma campanha de prevenção contra as saúdes, né, a saúde feminina da mulher. Fazer essa prevenção, esse check-up, esse é o momento. Nós estamos falando muito sobre isso neste mês e a nossa convidada é a presidente do Gama, que é a Casa de Apoio aqui em Pato Branco, a Lucinete Cordeiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar sobre a Casa de Apoio, mostrar para as pessoas o que ela faz e também para a gente conversar um pouco sobre o câncer de mama e os outros cânceres, né, que estão assolando o nosso Brasil, mas principalmente sobre o câncer de mama. Com certeza. E, Lucinete, a gente estava comentando antes aqui de entrar ao ar que nós temos que trabalhar com a conscientização, mas também com a prevenção, né? Estimular isso entre as mulheres, porque é algo que muitas vezes não é muito debatido, não é mesmo? Isso, então a gente fala muito assim em prevenção, fala muito assim, ai, tá doente, o que que eu vou fazer agora? O que que eu preciso fazer? Não, a gente já tem que pensar o antes, né? O antes de você, até de imaginar que tem ali, né, a, o- a bolinha que a gente chama, né? O carocinho que tá ali, né? Então é muito importante, sim, a gente sempre estar prevenindo, fazendo os exames, se tocando, se olhando no espelho, né? Se conhecendo, que é desse autoconhecimento que a gente vai saber se o nosso corpo está bem ou não. Uhum. E quando a gente fala de prevenção também, é um estilo de vida, né? Não somente a gente estar ali no médico fazendo consultas, mas também levar uma vida que nos previna também de doenças e outras coisas que podem vir ao longo do tempo. Isso mesmo. Então, assim, tem muitos estudos já, né? Muitos pesquisadores que estão olhando muito mais sério para essa questão do câncer, né? Porque a incidência está muito alta, está muito, assim, está assustadora a incidência de câncer. Uhum. E não só de mama, e não só de mulher, de homem também. E câncer de próstata, enfim. Então, assim, o que que esses pesquisadores, o que que esses doutores estão falando para gente? Cuidem da obesidade, que é um fator de risco. Cuidem do que vocês comem, açúcar, leite, enfim, cuidado com a alimentação. Cuidem com o estresse, né? Que é meio impossível, né? Mas Uhum. tem que tomar um certo cuidado. E atividade física. Então, levar uma vida mais harmoniosa, né? Que aí isso são prevenções antes de que aconteça, Uhum. de você, assim, receber um diagnóstico, ou de você ir fazer uma mamografia. Então, o antes, ele é muito importante. E nessa época do ano, a gente tem uma campanha forte, que é o do Outubro Rosa, mas as ações não podem ficar somente em outubro, precisam ser feitas o ano todo, né? A gente lembra desta Isso. causa em outubro, mas é importante lembrar que durante todo o ano é uma construção que a gente faz. Às vezes eu até penso assim, que a gente quer que o milagre aconteça, mas a gente não trabalha para que o corpo também consiga batalhar, consiga continuar vivendo saudável durante o Isso. dia. É o que a gente diz assim, o câncer não escolhe mês e não escolhe cor, né? Eu, por exemplo, estou passando pelo tratamento do câncer Uhum. e o meu diagnóstico foi no mês de junho. Então, né, não era outubro rosa, não era nada e quantas mulheres, né, que Sim. passam, é o ano todo, todas recebem, as mulheres recebem diagnóstico o ano inteiro. Então, o outubro, ele veio assim para conscientizar, para dar esse alerta para as mulheres, para que elas têm que se cuidar, para que Uhum. elas têm que ir em busca de tratamento, em busca de meios, como eu já falei antes, até a questão do estresse e tudo mais, a alimentação, mas também de fazer os exames, né? Sim. Hoje a mamografia para mulheres acima de 40 anos, o SUS paga, então vai no postinho, pede uma mamografia, pede um exame de colo de útero, porque também, né, é muito Uhum. importante. Então, se as pessoas, hoje, aqui na cidade de Pato Branco em especial, quando se trata da saúde da mulher em especial, é muito rápido e é muito certeiro.
Então vão em busca, sabe? A gente tem que estar todo mês em busca. Uma vez por ano faz a mamografia, sabe? Se, que nem eu falei, se olhe no espelho, se cuide, porque o câncer ele não escolhe dia, ele não escolhe Sim. mês, né? O outubro, ele veio para conscientizar essas mulheres e ele nasceu, mais precisamente, a questão da cor, né? Porque lá em 1991, tinha uma senhora lá na Califórnia que a filha e a irmã estavam passando pelo câncer. E lá, nessa época, era muito demorado o diagnóstico. E elas estavam aguardando. E ela começou, como ela estava muito angustiada, ela começou a fazer os lacinhos, esses que a gente distribui. Ela começou a fazer os lacinhos, e daí ela fez uma frasezinha assim, que o governo gastava bilhões em armas de guerra e não gastava centavos no diagnóstico de doenças. E ela começou a entregar esses lacinhos, onde ela ia, ela entregava com esse cartãozinho junto. E isso foi crescendo, e hoje é um acontecimento mundial, né? Só que num determinado momento mudou-se a cor do pêssego, que o lacinho no começo era pêssego, né? Mudou-se essa cor pro rosa, e ela ganhou essa proporção mundial como existe hoje. Nossa, e como a ação de uma mulher trouxe para tantas outras uma iniciativa que salva vidas. Que salva vidas. E, inclusive, nós lá no Gamas, nós assim, nós acolhemos as mulheres, né? Então, nós temos o acolhimento que fica na casa e o acolhimento das mulheres que estão passando pelo câncer. E esse acolhimento, assim, fortalece. Então, a gente sempre diz que nós somos únicas, mas juntas nós somos mais fortes. E tudo que a gente faz junto. Nós juntamos as mulheres e a gente faz junto para mostrar a força que a gente tem e conseguir o que a gente precisa. Que importante. Já que você entrou nesse assunto do Gama, eu queria saber qual que é o papel, além desse fortalecimento das mulheres, mas qual que é o valor de ter uma casa de apoio para essas mulheres, para essas pacientes, nesse momento tão difícil? Então, é ali que elas encontram a força que elas precisam para continuar, para tratar, para curar. Temos algumas perdas, temos sim, mas a maioria cura, a maioria trata e cura. Então, um dos papéis do Gama, né, porque a gente tem o acolhimento, então, que nós temos pacientes que ficam na casa, que são pacientes que vêm de fora, né? Quando o grupo nasceu, ele nasceu só para o câncer de mama. Aí, em 2019, nós percebemos que o nosso público estava muito grande, era muita gente precisando. Então, nós abrimos o nosso estatuto e, a partir de 2019, nós começamos a fazer o acolhimento de homens, crianças, enfim, quem precisar. E lá na casa, nós temos a terapia, né, que ajuda essas pessoas. Nós temos a parte de fisioterapia, ozônio, laser, que são tratamentos para quem está passando pelo câncer. E para quem está chegando no câncer, ou que recebeu um diagnóstico, que está começando o tratamento, e para quem já terminou também, né? Porque às vezes você termina o tratamento, você está curada do câncer, mas você ainda tem aquele medo da recidiva, que ele volte. Então, nós temos 2 projetos, que são rodas de conversa, que é a roda da superação, que uma vez por mês acontece, e lá são feitas conversas com profissionais, tira dúvida delas, enfim, é um momento delas. E nós temos um outro projeto que chama Celebrando a Vida, que ele é baseado no AA, os preceitos do AA, só que daí para a questão do câncer, né? Então também elas sentam em roda, elas conversam, elas falam das dificuldades que elas têm, das dores, delas se trocam, eu fiz um chazinho disso, fiz um chazinho daquilo, então elas se trocam, e aqui vem a família junto também. Então são diversas frentes que a gente tem, além de palestras, né, que a gente faz, principalmente no Outubro Rosa, mas a gente sempre tem palestras que a gente pode ir nas empresas fazer e contar e mostrar e abrir os olhos das mulheres, porque a gente cuida do outro, mas não cuida da gente. Sim. Né? Então a gente faz esse trabalho também.
Que bacana. E Lucinete, queria te perguntar, existe também uma frente voltada para os acompanhantes, para a família dessas pacientes? Porque eu sei que há perdas, né? Uhum, E também é um momento que todo mundo fica sensibilizado, todo mundo que está ao redor. uhum. Isso é importante também ser trabalhado junto com essas famílias? É importantíssimo. Normalmente, nós trabalhamos a família junto com a paciente, enquanto ela está Uhum. passando pelo tratamento. Então, nós tratamos a nossa terapeuta, né? Ela cuida da criança, muitas vezes, muitas crianças, porque às vezes recebe, a mãe conta, né? E o que Uhum. que a criança pensa? "Ah, minha mãe vai morrer, eu vou ficar sem." Então, a terapeuta cuida da criança, os maridos, né? Tem muitos maridos que abandonam as mulheres quando elas estão Uhum. passando pelo tratamento. Então, abandonam mulher com filho e deixa, né? Então, tratam os maridos também. Já tivemos casos de tratar filhos adultos também, né? A mãe, uma irmã. Então, assim, enquanto ela está passando pelo tratamento, a gente faz esse acolhimento. Aí depois, quando se perde essa pessoa, né, essa paciente, normalmente a família vai, né? Mas se ela Uhum. precisar de ajuda, a gente ajuda também, sim. Que bacana, Uhum, porque antes nós falávamos até que o SUS, ele dava a mamografia para pacientes acima de 50 anos, que começava esse acompanhamento. uhum. Agora já é 40 anos. Isso. E cada vez mais a gente vê pessoas mais jovens tendo câncer. Uhum, E, e são fases diferentes da vida em que tem filho pequeno, tem netos, né? É uma uhum. diferença de faixa etária que o tratamento é diferente para cada fase da vida. Exatamente. Então, até você tocou num assunto bem importante. Nós tivemos agora, faz umas 2 semanas, uma paciente que faleceu, né? Muito nova, deixou crianças pequenas. Nós tivemos uma paciente que ficou 3 meses conosco lá no Gama, porque ela não tinha família, de 28 anos, tratando do Nossa. câncer também, né? Então, assim, o câncer, ele não está escolhendo idade também. Ele não está escolhendo, ele está Sim, pegando, né? Então, a gente pegando, né? O jeito de dizer, né? sim. Mas o câncer, assim, ele não está escolhendo nem Uhum. sexo, nem nada, ele não está escolhendo, ele está chegando, né? E é necessário olhar para essas pacientes de um jeito diferente, porque elas param a vida, param de trabalhar muitas vezes, Sim. precisam de apoio. E algo que você falou sobre a questão dos maridos, eu vi que há uma pesquisa mesmo, né? Uhum. Que as mulheres são abandonadas nessa fase, quando enfrentam essa situação difícil. São abandonados. E o marido, ele vai embora e deixa a mulher com os filhos pequenos, né? Porque não tem estrutura para suportar, né? Então, daí nós, de uma forma ou de outra, a gente acaba dando esse suporte para as mulheres, né? Então, a gente já Uhum, teve casos de a gente levar cesta básica para a família, para a mãe, no caso, e as crianças, né? De uhum, levar cesta básica, de levar cesta de frutas, de comprar desde iogurte, leite, essas coisas, bolacha para levar para as crianças, porque a mulher não consegue trabalhar, né? uhum, Porque os efeitos colaterais da quimioterapia para algumas mulheres são bem terríveis, né? sim. Então elas realmente não conseguem trabalhar e nem podem, muitas vezes nem podem trabalhar, e elas dependem de ajuda, porque daí, e às vezes acontece assim, da mulher não estar trabalhando, receber o diagnóstico, o marido ir embora, não dar o suporte financeiro e a mulher realmente ficar sem nada, sabe? Sem o Uhum. suporte, né? Porque se ela está trabalhando, ainda tem a questão que né, de INSS, A essas renda coisas dela, todas, né? de uma renda. Mas se ela não está trabalhando, é bem difícil. E Sim. tem sim uma pesquisa que os homens abandonam as esposas. Que tristeza. Aham. E Lucinete, você falou um pouquinho sobre o seu diagnóstico, que ele veio em junho. Como é estar à frente da instituição do Gama e também ter esse diagnóstico? Você acredita que essa união também te ajuda a passar por esse processo? Como funciona para você? Olha, com toda certeza, com toda certeza. Eu sempre digo assim que eu assumi a presidência do Gama em dezembro. Uhum. E assim, eu todo ano, eu sempre faço, né, a mamografia. E o ano passado eu não fiz por questões que acaba deixando, né? E daí esse ano era para ter feito em fevereiro, não fiz e fui deixando. E daí no Gama sempre muito trabalho, muita coisa, aquela coisa, vamos cuidar primeiro lá, depois se cuida aqui, né? Uhum. Daí chegou um dia que eu senti uma bolinha ali, né? Falei, "Ixi, tem alguma coisa aqui, né?" E como eu não tinha feito a mamografia, fui no postinho perto da minha casa, né, na UBS,
e já fiz a mamografia e assim, fiz 9 horas da manhã a mamografia, 11 horas eu já estava com o diagnóstico. Nossa. E dali foi um pulinho, né, para começar o tratamento. Porque tem uma lei, né, que a saúde pública tem 60 dias do diagnóstico para você começar o tratamento e tudo mais, e, né, encaminhar. Sim. Então, foi muito rápido. E quando eu recebi o diagnóstico, daí eu levei lá para a diretoria, contei para o pessoal. Todo mundo pensou, tá, e agora? Falei, agora nós vamos levar a vida, vamos tocar para frente, não vamos parar nada. E Sim. vai. Eu não sabia, assim, como é que eu ia reagir da quimioterapia, né? Eu não sabia qual que ia ser os sintomas. E eu fui preparando a equipe, porque a gente tem 21 funcionários no Gama. E daí eu fui preparando as meninas da diretoria, os funcionários, falaram, olha, comigo ou semigo o Gama tem que funcionar, não vai parar, né? E aí eu fiz a primeira quimio, assim, tive uma reação, 2 dias ali, fiquei meio ruinzinha, assim, mas depois, vida que segue, e eu vou todos os dias pro Gama, né, todas as tardes, às vezes vou o dia todo. Eu fico assim, ruinzinha o pós-químio ali, uns 2 dias, 3, né, mas depois é vida que segue. E para mim, assim, estar no Gama, acho que foi o remédio que eu precisava, sabe? Porque até a gente conversa, se eu estivesse em casa, porque eu sou aposentada, se eu estivesse em casa, eu não sei como é que eu reagiria a esse tratamento, né? E eu sempre fui muito ativa, trabalhei a vida toda fora. Então, assim, o tratamento e o Gama, para mim, assim, eu tô levando. Não tá assim, para mim não tá sendo dificuldade nenhuma estar fazendo o tratamento e estar no Gama. Pelo contrário, ajuda. Está me ajudando, pelo contrário. O Gama está me ajudando. Que bom ter esse apoio, Sim. que é tão importante para poder seguir. Verdade. E assim, como eu falei lá, é a mulherada, né? Então, a gente está no meio das mulheres, conversa com uma e a gente sempre tem muitas pacientes que estão lá. Então, é uma troca constante com elas, né? Então, a própria da diretoria nossa também, os funcionários, todo mundo, sabe? Então, assim, a família, sabe? É assim, é como se eu não... Eu lembro que estou com câncer porque eu estou careca, né? E daí, cada vez que eu preciso sair, que eu tenho que colocar o lenço, que eu sofro um monte lá, né? Mas se fosse isso, não, assim, não é a mesma coisa se eu tivesse saudável, né? Sem nada. Que bom, que bom. Isso mantém a esperança e ajuda a seguir com mais força. Com certeza. É isso aí. E assim, dar força para as outras também. Para as outras também, né, que estão passando, que não passaram. E eu sempre digo, ó, e o que é teu, você tem que enfrentar, e você tem que seguir em frente, e você tem que fazer o que tem que ser feito. É verdade, com certeza. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinho, o papo tá muito gostoso. E no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre o Gama, sobre essa casa de apoio que oferece suporte para essas pacientes. Você não sai daí, que a gente já volta.